Minhas queridas, como é que vão vocês? Eu espero que estejam bem, por aqui está tudo em paz. O nosso tema de hoje é sobre alimentação saudável. Muitas pessoas falam que a gente é o que a gente come, né? E olha que isso tem sentido, viu? Por isso que a gente tem que adotar uma alimentação balanceada, uma alimentação mais natural possível, que isso repercute na nossa saúde, né? Nossa saúde física, nossa saúde mental, em todos os aspectos da nossa vida. Por isso nós temos que manter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica em nutrientes, né? Rica de cores. Quanto mais cores, mais rica está sendo nossa alimentação, para que a gente tenha, né, uma melhora da nossa saúde, manter o peso, né, ficar em forma, né, e também para, principalmente, melhorar a nossa saúde. Então, eu vou falar aqui para vocês algumas das nossas opções, né, de alimentação saudável. A nosso primeiro tipo, né, de alimentação é os cereais e as raízes, né? As raízes, o que são as raízes? É a mandioca, o aipim, né? A batata doce, é o feijão, né? Que é um cereal, né? O feijão, a ervilha, a lentilha, né? A soja. E como cereais, né? A gente pode citar o arroz, né? O arroz, o trigo, o milho, a aveia, né? Quem nunca tomou um mingauzinho de aveia é uma delícia, né? Pães, biscoitos, tapioca, cuscuz, né? Cuscuz também faz muito bem à saúde. Polenta e pipoca são os alimentos, né? Que são os cereais. Lembrando que tudo a gente tem que ter um balanço, né? Eu falo de pães, mas não é a gente sentar e comer 6 pães, né? É tudo, né? Tudo em porções pequenas, né? Pra gente ter no nosso organismo um pouquinho de tudo, sem exageros e sem excessos. Agora a gente vai falar, né, de uma alimentação que é das melhores, né? Uma das melhores, que são as frutas, os legumes e as verduras, né? Que é algo muito importante da gente adotar na nossa alimentação. E eu quero saber de vocês, qual é a fruta e a verdura que mais vocês gostam? Vocês me falam aí também, aí embaixo, né? Nos comentários do vídeo. Então, as frutas, né? As frutas, as verduras e os legumes, eles são ricos em vitaminas. Ricos em vitaminas, ricos em minerais, diminui o risco das doenças cardiovasculares, né? E o câncer também. Tem frutas que a gente não gosta muito. Eu, por exemplo, tem frutas que eu não gosto, mas eu invisto em frutas que eu gosto, né? Como a banana, como a uva, que são frutas que eu gosto. Então a gente tem que colocar nas nossas refeições as frutas que a gente gosta. Uma laranja, né? Que é muito bom para o sistema imunológico, maçã, uva, melancia, né? Lembrando que a melancia para as pessoas que são diabéticas não é tão legal. Mas a gente pode, mamão, né? Que ajuda muito na digestão. E aí a gente pode colocar várias frutas, como também as verduras e os legumes, né? O quiabo, eu amo quiabo, batatinha, abóbora, né? Tem uma variedade que a gente pode escolher e adicionar nas nossas refeições. E agora a gente vai falar um pouquinho das leguminosas e das oleaginosas, né? Que são as sementes, que são a castanha faz muito bem para o coração, o girassol, né? A semente do girassol, do gergelim, da abóbora, né? A castanha, amêndoas, que elas são fontes de proteína e gordura, vitaminas e minerais também. Muitas pessoas não podem gostar, mas vendem naquelas casas naturais elas em pozinho. E aí a gente pode adicionar na vitamina, a gente pode adicionar no mingau, né? A aveia é muito bom também para digestão, né? Então a gente pode abusar dessas farinhas, né? Que é vendidas nos produtos naturais. Lembrando que a gente tem que também adquirir em fontes seguras, né? Que a gente sabe que realmente é um produto natural. Outro tipo de alimento são os leites e os seus derivados, né? O leite, a manteiga, né?
o queijo, são todos derivados do leite. Para as pessoas que têm intolerância à lactose, né, pode não fazer muito bem, né, gerar flatulência, gerar diarreia, mas a gente pode adicionar o leite de arroz, né, o leite de aveia, outros tipos de leite que também é vendido no mercado, né, e que a gente pode adicionar nas nossas refeições. A gente pode usar também o iogurte é muito bom também para o nosso sistema digestivo, né, e é porque o leite e os seus derivados, eles são ricos em proteínas, em vitaminas e o mais importante para os nossos ossos, que é o cálcio, né? O leite tem muito cálcio. Então, para aquelas pessoas que não têm intolerância à lactose, podem abusar do leite e dos seus derivados. Lembrando que a gente pode utilizar o leite, que se vocês conseguirem o leite in natura, melhor ainda, né? A gente ferve direitinho e a gente utiliza. Mas para quem não tem, infelizmente, pode utilizar o de caixinha ou o em pó. Como eu falei antes, né? Tudo em porções, nada de exageros e exagerados. Outro tipo de alimento é as carnes, as aves, peixes e os ovos. Né? As carnes e os peixes são ricos em aminoácidos, são ricos em ferro, em vitaminas. Né? A gente pode também utilizar algo que faz muito bem para a nossa saúde, são os peixes. Os peixes são muito ricos, né, em ácidos graxos essenciais. Então, vocês podem abusar bastante de peixe. Se não gostar de um peixe cozido, faz um peixe assado, né, que também é gostoso. E o frango também faz muito bem à nossa saúde. Né? A gente preferir mais as carnes mais magras, como o frango, como o peixe. Lembrando também que a gente tem que utilizar bem menos os charques e os derivados da carne, né? Como salsicha, como mortadela, porque ela tem um excesso muito grande de gordura e de sal e faz muito mal para o nosso organismo. Mas eu gosto bastante, então utiliza só uma vez no mês, né? Para não fazer isso, assim, muitas coisas fazem mal, mas a gente tem que saber dosar, né? Deixar de comer só. Claro que tem pessoas que realmente não podem de jeito nenhum, mas aquelas que podem utilizar. Podem utilizar uma vez no mês, uma vez na semana, comer bem pouquinho, nada muito exagerado, né? Para aquelas pessoas que podem. Outra coisa que faz muito bem à nossa saúde são ovos, né? Porque a ovos tem muitas proteínas. Né, ela tem uma gordura muito boa e tem vitaminas do complexo B, então faz muito bem. Para aquelas pessoas que gostam, né, de ovos, podem apostar no ovos fritos, né, ovos cozidos também, que faz muito bem, e podem apostar nesse consumo. Porque, né, a gente tem que abandonar esses maus hábitos, porque o consumo, né, o alto consumo de gorduras, de açúcar e de sal, ela causa, né, obesidade, a hipertensão, diabetes, doenças do coração. E para aquelas pessoas que já têm, podem, né, agravar aquelas patologias, aquelas doenças que as pessoas já têm. Então a gente deve preferir alimentos cozidos, né, do que fritos com muita gordura, aqueles preparações com muito açúcar, a gente tenta diminuir, né? A gente tenta diminuir porque o nosso corpo, né, o nosso cérebro, ele começa a aprender os nossos novos hábitos. Vocês ir diminuindo, né, aos pouquinhos o açúcar na alimentação, a gordura na alimentação, o nosso corpo vai entendendo e vai parando de sentir tanta necessidade de tanto sal e de tanto açúcar, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês ir retirando para aquelas que usam em excesso, e retirando aos pouquinhos, né? Não tirar bruscamente, que a gente até fica triste, né? Por tirar os nossos alimentos que a gente gosta, a gordura, o sal, o açúcar, de vez, tirar aos pouquinhos. E a gente pode utilizar também para adoçar, né, nas nossas refeições, o açúcar de frutas, né? As frutas já têm açúcar, então elas não precisam de açúcar. E também o mel, né, que adoça e é algo natural. E aí, agora eu vou falar de venenos, né, para nossa saúde, que são os temperos prontos, né, gente? O tempero pronto, ele tem muito sal
E o mais danoso é o tanto de conservantes que tem dentro dos embutidos, dentro dos enlatados, como o molho de tomate, o sazon, né, aqueles amassantes de carne, extrato de tomate de latinha, o caldo quinó. Eles fazem muito mal à nossa saúde, porque eles têm um excesso muito grande de sal e um excesso também muito grande de conservantes. A gente também não vai dizer que, porque ele não é ruim, é bom, né, dá um sabor muito gostoso nas comidas, mas faz muito mal para a nossa saúde. Então a gente pode abusar mais dos temperos, temperar mais a comida, né? Colocar mais temperos, colocar mais ervas frescas, né? Colocar orégano, pimenta, calabresa, páprica, né? A gente pode abusar desses temperos naturais que vai dar um sabor muito gostoso da nossa comida e vai que a gente deixa de usar esses molhos prontos, esses embutidos, esses quinó, sazon, né? E apostar mais em temperos, no tomate, na cebola, o alho também. A cebola e o alho dá muito sabor na comida. Então a gente apostar, né, em colocar mais esses temperos para a gente abandonar esses velhos hábitos. E algo muito importante, né, na nossa saúde, adivinha o que é? A ingestão de água. Muitas pessoas não gostam de beber água, mas a água faz muito bem para a nossa saúde. Nosso corpo necessita de água para funcionar. Então, a gente necessita, né, fazer um consumo de no mínimo 2 litros, né, 2 litros, 2 litros e meio de água por dia. No inverno, a gente realmente toma muito pouca água, né? Mas uma dica que eu dou para vocês é levar a garrafinha de vocês cheia para onde vocês forem, se vocês forem sair. Ou então até dentro de casa mesmo, deixar uma garrafinha de água do seu lado. Porque sempre que a gente for olhando, a gente vai lembrando, né, e vai vendo a necessidade que a gente tem de beber água. E bebendo, né, porque faz muito bem para o nosso organismo a água, né? Porque a água é necessária para o funcionamento do nosso corpo. Então a gente tem que evitar também o consumo de produtos industrializados, como suco de caixinha. Vamos optar por um suco, né, natural da fruta. Biscoitos também, às vezes tem muita gordura e muito sal no biscoito, salgadinhos, né? Coca-Cola também tem muito açúcar, Coca-Cola. Os biscoitos recheados, né? Porque eles têm muito açúcar e muita gordura. E conservantes também. Às vezes a gente não observa, mas tem muito açúcar contido nos alimentos. E aí eles usam outros tipos de ingredientes para a gente não sentir tanto esse sabor tão atenuado, tão forte. Então ele usa outras coisas dentro, né, dos alimentos para que a gente tire essa sensação de que está comendo algo muito doce e algo muito gorduroso. Então, gente, nosso vídeo de hoje é esse. Eu vou deixar uma frase para vocês, né? Que antes a gente prevenir, tomando, né, novas atitudes, fazendo outras opções de alimentação do que a gente precisar remediar. Melhor prevenir do que remediar, né? Próxima semana eu vou pedir, né? Vou convidar, ver se eu consigo, uma nutricionista para falar um pouquinho com a gente sobre alimentação. Eu vi que algumas meninas, né, falaram muito da gastrite, né? E eu vou pedir para que ela fale um pouquinho dos alimentos que fazem bem, né? Os alimentos que a gente deve deixar de consumir para ter uma saúde, uma boa saúde, né? A gente aliada à alimentação saudável, atividade física, né? A gente cuida da nossa saúde mental. Tudo isso corrobora para a gente ter uma boa saúde, não é isso? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nosso vídeo de hoje ficou um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa temática de hoje. E eu quero saber aí nos comentários, né? Vocês deixam aí embaixo o que vocês acharam, né? Alguma pergunta que vocês tenham para fazer para essa nutricionista. A gente pode levar essas perguntas para ela, né? E ela responder no vídeo, né? E dizer o que vocês acharam, tá certo? Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado.